Edilson, fui nomeado em um processo sem quesito. O que eu faço? Isso acontece, cara, demais da conta. Nomeado em um processo sem quesito. Porque, em tese, o juiz, na hora de fazer sua nomeação, então a parte alegou uma coisa, a outra parte alegou outra coisa, a parte alegou uma coisa, a parte alegou outra coisa, ficaram ali alegando coisas. E o juiz ele tinha que fazer um despacho saneador. O que é despacho saneador? Verificar se o processo está tudo correto, se as partes estão corretas, se os documentos foram apresentados. E, feito o despacho nomeador, ele soltaria uma decisão interlocutória te nomeando. Então, a primeira coisa, ele faria um despacho saneador e depois ele faria uma decisão interlocutória te nomeando, mas o número de processos que existe no judiciário é gigantesco e nem sempre dá tempo do juiz fazer isso. Quando não dá tempo do juiz fazer isso, que é na maior parte dos casos, o que ele faz? Ele simplesmente te nomeia, mesmo sem ter o despacho saneador, sem ter conferido se o processo está correto, e te nomeou como perito. E é possível de você ser nomeado em um processo que não tenha quesitos, um processo que esteja na fase de conhecimento, que não tenha quesitos. Se isso acontecer, o que você tem que fazer? Apresenta uma petição para juntar de quesitos. Aí, Edilson, não dá para eu inventar uns quesitos aqui, não? Não dá para eu fazer mais ou menos igual eu faço como assistente técnico, não? Não dá, não. Por quê? Porque o papel do perito basicamente é responder quesitos. Se não tem quesitos no processo, o trabalho do perito vai ficar muito mais difícil. Ah, Edilson, mas eu vi um caso em que o despacho saneador, ele já trazia tudo, e aí o juiz nem abriu para as partes para apresentar quesito. Bicho, se não tiver quesito no processo, simplesmente não permitiu às partes o contraditório técnico. O juiz vai decidir, isso vai para o tribunal e vai voltar. Então não adianta ficar tentando esses artifícios. Não, vamos fazer do jeito correto. Fui nomeado, o processo está sem quesito, apresenta uma petição falando que o processo está sem quesito e pedindo para o juiz oportunizar as partes para apresentar o quesito com foco na necessidade do contraditório técnico definido na Constituição Federal. Se você não fizer isso, a chance do seu processo, te dar mais trabalho. Por quê? Porque você não tem quesitos, então você não sabe o que a parte quer fazer. Você não sabe o que a parte quer fazer e, consequentemente, vai fazer o trabalho do jeito que você acredita que seja. Essa parte vai ajuizar uma apelação ou uma agravo de instrumento, se for a interlocutória, ela vai fazer normalmente a apelação. Fez a apelação, ela vai falar, olha, não tive oportunizada a apresentação dos quesitos, então eu quero apresentar os quesitos. Ou você vai ter que responder esses quesitos de modo complementar, não é suplementar, é complementar ainda, ou o processo vai voltar, o processo volta para o juiz oportunizar as partes apresentar os quesitos, e aí você vai responder os quesitos. Então não tem sentido você arriscar fazer o trabalho duas vezes, apresenta sim uma petição para a juntada de quesitos. E se a sua nomeação foi impugnada por uma das partes, o que você faz? Senta, chora? Não, simplesmente você vai apresentar a justificativa por que você tem qualificação técnica para fazer aquilo. Pode acontecer a parte impugnar você porque acredita que você não tem qualificação técnica, é só você apresentar no seu currículo, porque você tem que lembrar que a parte ela vai impugnar a sua nomeação antes de você apresentar o quesito, o seu currículo. Por quê? Porque você vai apresentar o seu currículo com 5 dias e a parte tem 15 dias para apresentar a contestação. Então, pode acontecer de ela apresentar a impugnação antes de ver o seu currículo. Se isso acontecer, o que você faz? Senta e chora? Não, apresenta uma petição justificando por que você tem habilitação técnica, tem qualificação técnica, ou se você tem habilitação técnica. Ah, Edilson, eu não tenho habilitação técnica. Aí já não pode, né? Porque o 465, ele falou que para ser nomeado tem que ser legalmente habilitado. Aí realmente não pode. É só você falar para o juiz realmente agradecer e deixar o juiz nomear alguém que tenha habilitação técnica. Como que eu descubro se eu tenho habilitação técnica ou não? Dá uma revisada na legislação do seu conselho, beleza? Mas o que você pode fazer? Você pode fazer contestação à impugnação. Você vai responder à impugnação mostrando que você tem sim qualificação técnica. Isso acontece da forma mais comum.